A Prefeitura de Barretos liberou o retorno das atividades religiosas com a presença dos fiéis no município, após o avanço do Departamento Regional de Saúde, DRS5, a fase amarela do Plano São Paulo. As igrejas evangélicas do município já retornaram às atividades desde o último final de semana, seguindo todos os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias. Em Barretos, a maioria das igrejas evangélicas segue as orientações do Conselho de Pastores, atualmente presidido pelo pastor da Igreja Comunidade Cristã, Eric Bretanha. Essas regras, elas foram discutidas junto ao Ministério Público, Conselho de Pastores, fizemos algumas reuniões também com a Prefeitura, representantes, junto ao Ministério Público e chegamos a esse consenso sobre a importância dessas regras, né? Porque nós entendemos a nossa responsabilidade não só espiritual para com as pessoas, mas principalmente também com a parte física de cada uma delas, e nós nos preocupamos. Então existem regras bem rigorosas que nós estamos cumprindo elas à risca, regras até então que até na maioria dos estabelecimentos comerciais não tem, e nós decidimos realmente adotar essas regras porque nós queremos zelar pelo bem, né? Dentre elas, o distanciamento, estamos trabalhando apenas com 30% da capacidade de cada igreja, o uso do álcool em gel na entrada, na saída, aferição de temperatura, todas as pessoas que chegam. Durante as reuniões, o Conselho de Pastores buscou a melhor forma de retomada de cultos presenciais e seguindo todas as regras do decreto. Eric Bretanha citou um exemplo de uma igreja que possui 100 fiéis e pode receber apenas 30% desse público. Uma das alternativas é dividir a quantidade de pessoas por 3 celebrações em horários diferentes. Cada igreja, de acordo com a sua realidade, que nós temos salões que cabem um pouco mais, outros cabem um pouco menos, e tem um número de pessoas, de membros de cada igreja. Cada igreja começou a se organizar com esses cultos. Por exemplo, uma igreja, como você citou, de 100 pessoas. O pastor começou a fazer um pré-cadastro via WhatsApp, redes sociais, estabelecendo quantas pessoas iriam frequentar. Por exemplo, 100 pessoas, podia só 30. Então ele pegou essas 100 pessoas e dividiu em 3 cultos. E cada pessoa se cadastra previamente, eu vou no culto da manhã, eu vou no culto da tarde, eu vou no culto da noite. Quem vai em um, não vai em outro. E assim ele conseguiu atingir todas essas pessoas, né, ficando dentro do percentual estabelecido pelo decreto. O Conselho de Pastores de Barretos é responsável por 45 igrejas da cidade e segue todos os protocolos do decreto. Para as demais igrejas, ele acredita que também estão seguindo as regras das autoridades sanitárias, pois há fiscalização. Nós temos no Conselho de Pastores hoje em torno de 45 igrejas, inclusive nós temos feito inúmeras reuniões, não só presenciais no sentido de organizarmos isso tudo, mas também a maioria delas são reuniões online via WhatsApp, onde nós temos procurado orientar a respeito da importância do cumprimento dessas regras. O que nós podemos responder é por essas igrejas que estão fazendo parte, são filiadas conosco, né? Todas elas, eu creio, que estão funcionando dentro desse protocolo que foi colocado para nós dentro do decreto municipal e junto ao Ministério Público. Então, eu acho que cada pessoa hoje, as igrejas, de um modo geral, acredito que pelo anseio que elas haviam, que eles estavam do retorno, mesmo essas que não estão ligadas ao Conselho de Pastores, eu creio que elas voltaram. Então, eu acredito que elas devem estar acompanhando também o decreto municipal, porque também nós estamos passíveis da fiscalização da vigilância sanitária, como qualquer outro estabelecimento. Para o interessado que gostaria de frequentar o culto, deve procurar a igreja de sua preferência e verificar a disponibilidade de horários e quais os critérios de entrada, por listas, senhas ou cultos em diferentes horários.